Olá, meu povo desse canal, estou aqui para mais um vídeo aqui do Enfermeira na Área. Mas antes de falar qual é o vídeo de hoje, né, para vocês não acharem que estou demorando muito, mas eu tenho que também, né, gente, fazer aqui meu anúncio das redes sociais, né, daqui do nosso canal. Então, segue a gente aí, se inscreve no canal, ativa a notificação, vai lá no Instagram, segue a gente lá, todas as nossas redes sociais são chamadas Enfermeira na Área. Só lá seguir a gente, tem muito conteúdo para te ajudar, tá? Então depois não reclama. Então, hoje, o vídeo de hoje, a gente vai falar assim, em 10 minutinhos, dicas para avaliação de exames gestacionais. Que eu sei que é uma coisa que a gente tem bastante dúvida, né? Que esses são os exames que a gente pede para gestante. E eu trouxe para vocês justamente esses exames. Mas eu vou falar, eu trouxe até qual a lista, né, para mostrar para vocês. Eu vou falar o exame e vou dar uma dica. Eu vou falar o exame e vou dar uma dica, ok? Eu acho que assim fica mais fácil, até para você entender mais rápido, certo? Então, o primeiro exame que a gente solicita lá no nosso pré-natal para paciente é hemograma. Tem que ter um hemograma, porque a gente vai fazer a avaliação do quê? Da anemia ferropriva ou megaloblástica. Anemia nessa paciente, que é uma coisa que também pode dar complicação na gestação. Então, a anemia, o que a gente olha na anemia? Hemoglobina. Então, a gente vai olhar lá a hemoglobina, abaixo de 11, a paciente já está anêmica. Abaixo de 8, anemia grave. Entre 8 e 11, anemia leve e moderada. E quando você vai tratar essa paciente aí, ok? E saber se vai aumentar essa hemoglobina ao longo desse tratamento. Lembrando que o tratamento é sulfato ferroso, certo? E a outra dica é abaixo de 8, a paciente precisa ir para o alto risco, ok? Segundo exame, tipagem sanguínea e fator RH. O fator RH, gente, é o fator Rhesus, né? E a gente vai se preocupar com a paciente que tem fator RH negativo, porque a gente vai começar a acompanhar o COMBIS, que aí é a produção de anticorpos indiretos, que a gente vai verificar a sensibilização dessa paciente em relação ao antígeno D, que usa a imunoglobulina aí com 28 semanas, né? Então, ainda no pré-natal, e tem outros lugares que usam após o parto, depois que vê o fator RH do recém-nascido, né? A gente sabe que a gente é doença hemolítica perinatal, ou seja, os anticorpos da mãe acabam atacando o feto, né? Justamente pela questão do antígeno D. E o que acontece? A gente vai ali solicitar COMBIS e acompanhar esse COMBIS mensalmente. Se ele positivar, alto risco, ok? Outra dica. Se fizer imunoglobulina, não adianta pedir COMBIS, porque ele vai dar positivo. Então, quando faz, não precisa mais ficar acompanhando, ok? Terceiro exame que a gente tem aí é o COMBIS que eu acabei de falar. Então, positivou, negativou, né? A gente vai solicitando aí de acordo com a cada paciente, ok? A glicemia em jejum, terceiro exame aí. O que a gente vai fazer com a glicemia em jejum? A gente vai atrás aí da DMG ou uma diabetes que a paciente já tinha e ela não sabia. Então, diabetes prévia aí à gestação ou uma diabetes mellitus gestacional, certo? Claro, a diabetes também traz complicação para a paciente, então tem que ficar atento. Dica, a partir de 92 é alto risco para uma avaliação dessa paciente, tá? Abaixo de 92, pedir curva. Então, a gente pede curva para a paciente justamente de 24 a 28 semanas para saber o pico da resistência à insulina nessa fase. Se não tiver, a paciente está ok, tá? E aí, qualquer coisa, se essa curva também der positiva de acordo com os mesmos cortes, a gente também vai encaminhar para o alto risco. Isso quer dizer que a paciente não vai ser atendida por você? Não, isso quer dizer que você vai atender juntamente com o alto risco, tá bom? Quarto exame, eletroforese da hemoglobina, né? Que a gente sabe aí para o diagnóstico de anemia falciforme. Dicas, lá no resultado, se tiver padrão A em qualquer outra variante, é traço. Se não tiver padrão A, é doença falciforme. E se tiver só padrão A, é uma paciente normal, que não tem traço nem anemia falciforme. E o que acontece? No traço, a gente só vai fazer uma orientação genética, né? Traço, a criança pode ter aí anemia falciforme, ok? Mais um exame. Desculpa aí a buzina, porque, né, a gente sabe que o mundo não tem como a gente parar para gravar o vídeo. Eu acho que é quarto exame, né? Ou é quinto? Mas eu acho que é quarto. A gente tem aí teste de HIV, né? Então, a gente tem uma paciente que vai fazer uma sorologia de HIV. A gente vai confirmar também. E se for positivo, a gente vai encaminhar para o alto risco também. A paciente que precisa ser avaliada lá no alto risco, certo? Outro exame que vocês têm muita dúvida, que é a toxoplasmose. Então, acho que é o quinto exame que eu vou falar aqui. Toxoplasmose, vamos lá. São 4 tipos de resultados. Primeiro, IgG isolado, positivo, ou seja, IgM negativo. Paciente imune. IgG e IgM negativo, paciente que precisa de orientação para prevenir a doença da toxoplasmose.
Aí você tem que saber o que você vai falar para a paciente para ela prevenir. Então, isso tem aonde, Poliana? Nos nossos cursos, nos nossos materiais, nos protocolos também, tá? Terceiro, os dois positivos, a avidez do IgG, se for menos que 16 semanas. Se for mais, a gente já vai tratar essa paciente. E IgM é positivo, isolado, infecção atual. Então, tem que tratar essa paciente o mais imediato possível com esperamicina. E aí, um paciente que também precisa de um alto risco. Ok? Rapidinho, tá vendo? Sexto, a gente tem aí a hepatite B, né? Então, a hepatite B também a gente faz essa avaliação pedindo HBS e AG. E a gente, se for negativo, ok. Se for positivo, a gente vai solicitar os confirmatórios, que no caso é HBEAG, que é a infecção, diz a infecção atual, né? Poliana, e o anti-HBS? O anti-HBS é a imunidade por vacinação, né? Tem o anti-HBC, que é a imunidade pela doença, e o anti-HBS, que é por vacinação. Então, a gente vai solicitar também em alguns casos, e se a paciente não tiver um anti-HBS positivo, ela vai fazer aí o esquema da vacinação da hepatite B. Se for positivo, a paciente está imune, ok? Sexto ou sétimo exame, né, que eu me perdi nas contas. Então, urina, né? É AS, né? O EAS, gente, ele não é definitivo em relação à questão de ITU, ou seja, de infecção do trato urinário. Então, quando a gente fala que a paciente teve infecção do trato urinário de repetição, a gente tem que ter urocultura, porque ele não consegue definir se realmente aquilo foi infecção urinária ou se a paciente contaminou na hora de fazer a amostra. Então, a gente, na gestante, com certeza, a gente trata com EAS alterado, mas o que define o tratamento ou não seria a urocultura. Tem paciente que vai trazer urocultura, tem paciente que não vai trazer. A paciente que vai trazer, você vai avaliar e vai pela urocultura, negativo ou positivo, positivo trata, negativo não trata. Paciente que não traz urocultura, a gente vai pelo AS. É AS alterado, 12 mil leucócitos ou mais do que 5 piócitos, a gente vai tratar essa paciente. Caso ela traga urocultura depois, aí você vai definir se você vai tratar ou não de acordo com o resultado, certo? Lembrando que depois do tratamento a gente tem que repetir o exame para uma nova avaliação em relação à infecção urinária. Para avaliação da STU, para encaminhamento para o alto risco, a gente precisa de uma confirmação em relação à urocultura. Então, se você não tem, é mais difícil a gente falar que aquilo ali é de repetição, porque as pacientes não fazem uma coleta muito boa, né? Então, às vezes, acaba contaminando a amostra realmente. E aí, a gente vai tratar essa paciente, tá? O que a gente olha mais no exame de AS? Proteína. A proteína, que a gente chama de proteinúria, né? Tem algumas coisas. Traço e mais hipertensão. Então, traço, repete com 15 dias. Persistiu, alto risco. Traço mais hipertensão ou proteinúria maciça, já é alto risco. E a maciça já é alto risco também. Então, fica de olho também na proteína dessa paciente e no controle pressórico, tá? Lembrando que a hipertensão gestacional é uma das coisas que mais mata a nossa paciente, ok? Então, fiquem ligados nisso. Um outro exame, não sei se é o sétimo ou oitavo, né? O oitavo. A gente tem aí o exame de secreção vaginal, que é a Streptococcus. Em alguns lugares fazem no pré-natal, em outros lugares não tem esse fluxo, mas é um exame que é recomendado para rastreamento de toda paciente, seja ela alto risco ou não. É feito na unidade básica ali do SWAB, faz a coleta e envia para o laboratório. Positivo trata, negativo não trata, mas lembrando, isso é uma coisa mais, para um fluxo geral, é uma coisa mais nova. Em alguns estados já fazem isso, já tem um tempo, tá? Agora é para todo mundo, então tá esperando assim, porque tem que ter uma logística, né, gente, desse exame para levar para o laboratório, tá bom? Parasitológico de fezes. A gente não faz parasitológico de fezes porque se você tiver qualquer alteração lá e que não seja uma complicação, por exemplo, para anemia, a gente não trata, porque os antiparasitários, eles não são recomendados na gestação. Então, a gente só trata se for risco ou benefício, né? Então, se tiver mais benefício do que risco para a paciente. Se não, a gente não vai tratar naquele momento. Por isso que a gente não pede. A gente só pede parasitológico se a paciente tiver anemia e você está tratando essa anemia e você não consegue reverter. E aí você vai ali avaliar se tem parasitas que estão causando esse sangramento na paciente, né?
Deixa eu ver se tem mais algum exame que eu possa falar aqui, para dar mais dica para vocês. Aquele famoso teste de sífilis, né? Então, VDRL é um teste que a gente faz, né? Um teste não treponêmico. Você faz o teste rápido na paciente e você faz o VDRL como acompanhamento, certo? Então, por exemplo, teste rápido positivo, fez o teste rápido lá, a gente precisa saber do histórico dessa paciente. Então, gente, não pense em nada de sífilis isoladamente. Você precisa realmente do histórico. Então, paciente tratou, não tratou, então a gente vai por dois caminhos. Tratou, cadê o comprovante? O que é o comprovante, Paulina? Receita, prontuário, cartão de gestante anterior. Isso é comprovante. Não tem comprovante, trata novamente. Não tratou, trata. Né? Então, assim, deu positivo, é um teste treponêmico, um teste específico da sífilis. Aí, você vai fazer o acompanhamento pelo VDRL. Lembrando, gente, que se o teste rápido der negativo e o VDRL for positivo, qualquer teste, seja ele treponêmico ou não, na gestante, pra gente, ela tem sífilis. Então, a gente precisa tratar. E aí, você vai visualizar a questão do histórico que eu acabei de falar pra vocês. Então, o VDRL, a gente vai solicitar e acompanhar essa paciente depois do tratamento, certo? Não tratou, tá acompanhando? Também VDRL, mensalmente. Por que a gente pede mensalmente VDRL para paciente gestante? É para ver queda da titulação? Não. É para ver a estabilidade dessa titulação, desse VDRL. Por quê? Porque nesse meio tempo a gente não vai conseguir ver a queda, só acima de 3 a 6 meses. Mensalmente você vai ver a estabilidade. Então, se aumentar, eu trato novamente. Se ela já tratou, tem muito tempo, e o último foi 1 para 8 e agora está 1 para 32, trata novamente. Então, o VDRL serve para esse acompanhamento das titulações, ou seja, o aumento aí dessa titulação de um exame para outro. Então, o que você precisa saber é acompanhar esse VDRL e também registrar esse VDRL, porque a gente vai precisar ele para a próxima vez que a paciente vier para a gente. Então, sempre faz o registro dos exames, dos resultados desses exames. Tá certo? Então é isso, gente. Para saber mais sobre esses exames, para eu te ensinar um pouco mais, né, já que você já aprendeu bastante aqui hoje, eu tenho certeza que você vai chegar lá no consultório, na sua OBS e vai lembrar do que eu falei aqui hoje, essas dicas. Mas tem muita coisa para falar, né, de cada exame. Temos cursos, né, lá na nossa plataforma, enfermeiranaaria.com.br. Temos também vários conteúdos no nosso Instagram, segue a gente lá. E também a gente tem muito curso, mentoria, várias coisas que a gente tem lá no Enfermeira na Área para vocês aí da unidade básica ou do consultório particular ou atendimento domiciliar. O que importa é saber atender. E como eu sempre digo, conhecimento gera posicionamento. Então, para você ser enfermeiro posicionado, você precisa entender sobre o que você está fazendo, que é isso que eu vim te ajudar aqui, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo!